Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por mais esse culto, obrigado por mais um dia na tua casa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça e com o teu poder, dando sabedoria e edificação à tua igreja. Amém. Amém, Amém, irmãos. Amém. Estamos no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Capítulo importante, como eu falei na última palavra, e hoje nós vamos estar falando de uma das parábolas mais conhecidas de toda a Bíblia. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar o contexto dessa parábola. Então vamos rapidamente. No começo do capítulo 15, versículo 1 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Qual que é a questão aqui, irmãos? Os fariseus, eles eram extremamente legalistas, eles confiavam demais na justiça própria. E eles não se misturavam com os pecadores. E aí qual era a bronca deles? Jesus, ao contrário, andava no meio do povo e se comunicava com essas pessoas. E aí, num determinado momento, eles grilam com isso. Fala, como que ele anda com pecadores, com publicanos? Porque eles achavam que o contato com essas pessoas fazia com que eles se transformassem em pessoas impuras. E aí Jesus, ele vai propor 3 parábolas, mas que na verdade elas formam um princípio apenas, um conjunto apenas. Na palavra passada, nós vimos a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, que eu disse para os irmãos que o melhor nome seria a parábola da ovelha encontrada e a parábola da dracma encontrada. Por quê? Porque Jesus está nos mostrando, através dessas histórias, que quem nos encontrou foi Deus. Quem nos buscou foi Deus. A sua salvação tinha dia e hora marcada. Jesus escreveu a sua história no livro dos viventes. E ele construiu todo o seu passado, está construindo todo o seu presente, e todo o seu futuro está escrito. E vai se cumprir, para que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se cumpra. Então o que nós temos que aprender? Foi Deus que nos alcançou. A condição natural do homem era de rebeldia. Na última palavra nós falamos de algumas doutrinas bíblicas que falavam de salvação. Os irmãos atentaram que eu não parti para nenhum modelo teológico. Eu não usei a palavra calvinismo, eu não usei a palavra arminianismo, embora nós sejamos em nossa igreja o que chamam de calvinistas moderados, entendeu? Mas o que eu trabalhei com os irmãos? Doutrinas bíblicas. Porque modelo teológico, cada um tem o seu. E ele pode mudar de um grupo cristão para outro. Mas doutrina só existe uma. E ela tem que ser ensinada conforme a Bíblia. Nessas doutrinas eu mostrei o quê? De quem foi a obra de salvação na sua vida. E nós vimos juntos, pelas palavras do Evangelho, pelas palavras das epístolas de Paulo, que foi Deus, aquele que me deu esse presente. Fechando como a única aplicação viável dessas histórias. Amém? Amém? E aí hoje nós vamos, talvez a mais conhecida, que é a parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Mas que eu creio que deveria ser chamada parábola dos 2 filhos perdidos. E nós vamos ver por quê. Amém? Amém. Lembrando, irmãos, quando você vai interpretar parábola, você não tem que ficar dando muito sentido aos símbolos. Você tem que entender o contexto da história e, através daquele contexto,
qual é a verdade que está sendo ensinada. Senão você vai cometer erro. Os personagens dessa parábola, eles apontam, primeiro, o pai aponta para Deus. O filho, que é chamado filho pródigo, aponta para os publicanos e pecadores. E o filho mais velho aponta para os fariseus. Apenas isso. Mais nada. Amém? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte de bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Veja que interessante, irmãos. Nós, sociedade oriental, ocidental, brasileiros, não entendemos o que está em jogo aqui. Isso aqui, de pedir a herança, não era comum. Isso aqui é uma afronta, é uma humilhação ao pai. É o auge da rebeldia do filho mais novo. Por quê? Porque o correto era esperar o pai morrer. Fazer um funeral decente, uma homenagem em memória do pai. Honrar a memória do pai, fazer a partilha dos bens conforme a lei de Moisés dava. E a lei de Moisés dizia o seguinte, que 2/3 da herança aqui ficariam para o filho mais velho. E 1/3 da herança para o filho mais novo. Só que o filho mais novo vem e pede. Isso provavelmente deixou os fariseus indignados, porque tinha a ver com desonrar o pai e a mãe. Então, quando os fariseus olharam aquela história, eles já ficaram impactados. Qual foi o segundo impacto? O pai atendeu. O pai fez a partilha em vida. O que o pai fez? Ele deu liberdade para o filho viver sua vida. Que aqui já se mostrava uma vida pecaminosa. Irmãos, aqui vai o primeiro alerta, trazendo essa parábola para nossos dias. Cuidado. Muitas vezes, Deus nos entrega aos nossos próprios desejos. E ao nos entregar aos próprios desejos, coisas ruins acontecem na nossa vida. Então, cuidado. Entendeu? Muito cuidado, o mundo espiritual é sério. E quando eu lido com uma história como essa, esse princípio emana do texto. O pai liberou o filho. O filho não tinha nem maturidade para administrar o espólio. E o pai liberou. Isso deve ter deixado os fariseus assim, impactados. Como que liberou? Irmãos, esse filho, de certa maneira, estava pedindo a morte do pai. Porque a propriedade total dos bens, ele só teria quando o pai morresse. Ele podia ter parte dos bens. Entende o que está em jogo aqui? O tamanho da afronta. Não é a nossa cultura aqui. Pai, dá dinheiro que eu quero ir no cinema. Pai, dá dinheiro que eu quero fazer um mochilão na Europa. Não é isso que está em jogo. É uma ofensa que está aqui. É uma desonra. Contrária ao mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Um dos piores pecados para os fariseus. Mas eles se surpreendem, porque na história, o pai libera os bens. E aí o que acontece? Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer
necessidade. Irmãos, veja que interessante, a sequência da história mostra o temperamento rebelde do filho. Por quê? Com essa atitude, sabe o que ele está falando? Eu não quero viver com essa família. Eu odeio viver com essa família. O estilo de vida que vocês têm, eu não quero. E assim que ele teve a oportunidade, ele juntou dinheiro. E vejam, provavelmente ele vendeu a propriedade por uma promessa de dívida, porque o pai ainda não tinha morrido. Então não tinha como transferir a terra. Para vender como uma promessa de dívida, a história mostra que ele vendeu a parte dele a preço de banana. Jogou fora. E aí foi para um país distante e viveu como queria. E aqui surgem mais dois ensinos que emanam do texto. Poderiam ser vários. Mas, por exemplo, ele resolveu viver da sua maneira, gastar o dinheiro como queria, gastar o dinheiro de maneira imprudente. Isso é o que o mundo moderno faz. O mundo ensina, gaste sua grana como você bem entende. Só que aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma fome, o problema chegou, o dia mau chegou. E pegou ele desprevenido. Isso nos mostra o seguinte, cuidado como você administra a sua vida. Porque a calamidade um dia chega, não apenas de maneira individual, mas ela pode chegar de maneira coletiva. Desastres acontecem, guerras acontecem, epidemias acontecem. Não são apenas problemas individuais localizados. Existem problemas que acontecem sobre toda uma comunidade, podendo acontecer sobre todo um país. Esse filho foi buscar o que ele queria. Deus liberou. Só que quando ele foi ver, ele se viu em grande calamidade e sem dinheiro nenhum. Isso é mais comum do que você imagina. Irmãos, eu estava vendo um estudo, diz que 70% dos americanos hoje, eles só têm dinheiro para chegar até o seu pagamento seguinte. Diz que o nível de endividamento da sociedade americana é absurdo. Se o cara parar de trabalhar, ele quebra. Diz que muitos americanos, eles pagam a fatura de um cartão de crédito com outro cartão de crédito, lá pode. Já pensou se vê uma calamidade sobre a sociedade americana? Aquela potência daquele país desmoronando? E isso não é apenas o povo. O governo do país é extremamente endividado. Só que o dia mau chega. E pode pegar todo mundo desprevenido. O que eu estou querendo dizer? Não é porque todo mundo gasta, não é porque todo mundo faz, que você vai sair gastando o dinheiro que Deus deu de maneira indevida. Porque se você for prudente, você for um bom mordomo, se você administrar bem os bens, primeiro, você vai estar exercendo sua mordomia diante de Deus. Segundo, se o dia mau chegar, não te pega no fraga, não te pega de maneira desprevenida. Cuidado, irmãos. Nossa sociedade moderna não é preparada para crises. Os antigos eram preparados para crises. Então, cuidado. Seja sábio. Amém? Senão o que aconteceu com esse filho pródigo? Pródigo quer dizer aquele que gasta de maneira irresponsável. A palavra é mais ampla. Por causa da frase do irmão mais velho, muitos pensam que ele gastou só com prostitutas. Mas a palavra pródigo é alguém que gasta o seu dinheiro de maneira irresponsável. Então essa aplicação também serve para nós. Amém? Vamos seguir, versículo 15. E foi,
E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Irmãos, a coisa ficou feia. Ninguém ajudava o rapaz. Aí ele foi procurar um camarada rico e ele conseguiu o pior emprego para o judeu, que era cuidar de porcos. E o que eram essas bolotas? Essas bolotas eram conhecidas como alfarrobas. O que eram as alfarrobas? Era uma espécie de uma vagem amarga, muito difícil de ser comida pelos seres humanos, que era dado para porco. Essa história deve ter deixado os fariseus muito felizes. Porque desrespeitou a lei de Moisés, desonrou os pais, pagou o preço. Está comendo comida de porco. Irmãos, muitas vezes nós temos essa atitude com pecadores. Veja, como pastor, eu sou obrigado a falar a verdade para a pessoa. Se alguém com a vida destruída vem conversar comigo, eu não posso, diante de Deus, passar a mão na cabeça. Mas de maneira amorosa, vou chegar para a pessoa e falar, fulano, deixa eu te falar uma coisa, eu também já fiz isso. Você viveu sob princípios errados. De maneira consciente ou inconsciente, você desobedeceu a palavra de Deus. E a consequência chegou. Então isso que está acontecendo é uma colheita. Agora, deixa eu te falar uma coisa, não desanima. A primeira coisa, você está parado aqui na minha frente. Isso já é sinal de que Deus está agindo na sua vida. Porque você aqui pode ter uma orientação bíblica. E pode começar a fazer coisas certas. E pode começar a ter uma colheita certa. O que eu posso te dizer é o seguinte, se você se apegar com Deus, começar a fazer aquilo que é certo, o benefício vai vir, porque Deus é bondoso. Deixa para trás toda essa bagunça e começa a andar em novidade de vida, que a coisa vai mudar. Percebe que eu falei, mas de maneira sensível, sem me alegrar com o mal do outro, e sem abrir mão da verdade da palavra. Os fariseus não tinham isso. Os publicanos e pecadores, eles achavam, pelo ensino dos fariseus, que não havia chance para eles. As prostitutas achavam que não havia chance. Porém, com Jesus, uma mulher prostituta, inclusive, lavou os pés de Jesus, enxugou com o cabelo. Porque Jesus sempre tinha uma palavra de arrependimento, de mudança, de novidade de vida. Agora, o que eu quero que você entenda, Jesus está armando uma arapuca para os fariseus. Porque essa história que ele está contando aqui, até aqui, é a alegria dos fariseus. Ó, pecou, está comendo comida de porco. Essa era a mentalidade dos fariseus. Mas vamos ver a continuação da história. Versículo 17. E tornando-se em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Veja que interessante. Primeiro, reconheceu o erro. Segundo, se arrependeu. Por quê? Atitude prática. Voltou ao Pai. E pediu perdão. Irmãos, sem arrependimento não existe salvação. Se o pecado não incomoda, não existe salvação. Estava conversando com a nossa professora do Ministério Infantil, numa das últimas ministrações, foi falado para as crianças, olha, se vocês pecam e não sentem nada, se não estão nem aí, o pecado de falar uma coisa, o destino de vocês é inferno. Se você não sente nada, o meu conselho é que hoje mesmo você fale com Deus.
E fale isso para ele. E confesse o seu pecado. E se arrependa. Irmão, se você peca e não sente nada, a coisa está feia para o seu lado. Talvez você nunca foi salvo. E está enganando a você mesmo. E na história que Jesus está contando, até o filho pródigo, ele parou e refletiu. Irmãos, parar para avaliar sua vida cristã tem que ser uma atitude corriqueira, frequente, diária. Começou a dar alguma coisa errada, é um excelente sinal para você fechar para balanço. Aconteceu um problema, para orar, para pensar, para meditar na palavra sobre aquela situação. Entendeu? Muitas vezes os problemas são sinal de que algo está errado e que as suas atitudes estão trazendo uma consequência séria, que é o que aconteceu com o filho pródigo aqui. Agiu errado, fez tudo errado, a consequência veio. Mas ele começou a mostrar uma atitude prática. Irmãos, arrependimento é atitude prática. Você está desobedecendo a palavra de Deus. Para hoje, começa a agir diferente. Em quanto tempo? 1/10 de segundo. Reconheceu o pecado, pediu perdão, imediatamente começa a agir diferente. Sem negociar. Não abaixe o preço. Percebeu onde está o erro. Se posicione. Porque lembra, se você der vazão à sua natureza pecaminosa, pode acontecer com você, como aconteceu com o filho pródigo, de Deus dar liberdade para você pecar e entregar você a você mesmo. E se Deus entregar você a você mesmo, como vai ser? Nós vamos ver na palavra de quarta-feira sobre a idolatria. Quando Deus puniu Israel, Deus fala no texto, não eram os ídolos que vocês queriam? Vocês não queriam adorar ídolo, então agora vocês vão servir aos ídolos, dos pagãos. Deus entregou. E ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que entregou Israel é o mesmo Deus que entrega o crente hoje ao seu próprio desejo para ser disciplinado. Então cuidado, não dê vazão. Quem avisa, amigo é. Pela bondade do Senhor, você tem a palavra, você tem um pastor que está ensinando a palavra. Existem coisas que não são agradáveis de ouvir, mas necessitam ser ouvidas. Você não está aqui porque você está brincando. Você não está aqui porque você quer seu ego massageado. Você está aqui porque você entendeu num dia da sua vida que você precisava de Jesus Cristo. E até onde eu sei, você quer viver uma vida cristã verdadeira que agrade a Ele. Para viver essa vida cristã verdadeira, é necessário que você confronte as suas deficiências. E que numa atitude de arrependimento você se posicione em obediência à palavra e mude. É uma posição. Lá de onde eu vim, lá em Barbacena, estou brincando, mas lá de onde eu vim, eles usam muito esse termo. E fulano, como é que tá? Nossa, fulano está naufragando na fé. Aí alguém comentava, não posicionou. O que é posicionar? Obedecer. Irmão, sem obediência, não tem nada. Se coisas estão acontecendo, é porque você não posicionou em obediência à palavra. Se posicionou em obediência ao pecado. Amém? Amém. Vamos seguir, versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o,
e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Irmãos, aqui a história muda de vez. O que acontece? Quando o filho lembrou dos empregados do pai, para vocês terem uma ideia, o reconhecimento de pecado desse filho foi tal que ele pensou nos piores empregados. O empregado aqui é o que a Bíblia chama de jornaleiro. Quem é? É o diarista. Não é o servo que trabalhava todos os dias e tinha tudo do patrão. É aquele que trabalhava um dia ou outro, que acordava, não sabia se ia ter sustento para sua família. Vez ou outra, os homens ricos contratavam esse jornaleiro. Jornaleiro de onde vem? Uma jornada de um dia de trabalho. Então ele se comparou ao pior dos funcionários. Ele não se comparou nem aos servos. Os servos tinham casa boa, comida. Por ser servo, eles tinham tudo. Quando você pensa em servo, não pense na escravidão negreira. Era alguém que vivia bem, irmãos. É lei de Deus. Justiça, trabalho, dignidade, comida, roupa. O cara era servo porque ele queria. Ele se oferecia para ser servo. Entenderam? Agora, o empregado que está falando aqui é o pior. E o sinal disso foi o seguinte: assim que ele viu o pai, ele já começa a confessar o seu pecado. Irmãos, errou. Rapidamente, reconheça o seu pecado. Confesse seu pecado a Deus. Se a ofensa foi a uma pessoa, peça perdão a essa pessoa. Se você falou algo indevido na família, no trabalho, na igreja, peça perdão rapidamente. Deus mostrou o erro, já se arrepende e pede perdão. Falou, oh, fulano, eu queria te pedir perdão. Falei errado com você, agi errado com você. Entendeu? É muito importante. E isso é arrependimento. Agora, veja que interessante. Jesus novamente vai deixar os fariseus desconcertados. Por quê? Na cultura hebraica, um homem maduro jamais corria. Jamais. Era indigno. Não podia correr. Só criança corria. E a história de Jesus mostra o seguinte, que o pai estava aguardando seu filho, ansioso pela sua volta, preocupado. Quando ele viu, ele saiu correndo. Irmãos, o filho trabalhava onde? Em chiqueiro. Vocês imaginam que beleza que eram os chiqueiros de 2000 anos atrás? Que cheiro agradável que tinha. Vocês acham que o texto fala que ninguém dava nada para ele? Vocês acham que ele tomou banho? Irmãos, o pai foi e beijou, abraçou, fedendo. Irmãos, eu posso até trazer um paralelo, tá? Não é a ideia de Jesus. Mas posso trazer um paralelo, fazer uma inferência. Presta atenção, não é a aplicação do texto. Mas os nossos pecados cheiram mal a Deus. E mesmo com nossos pecados, até hoje eles cheiram mal. Não é porque você é salvinho, bonitinho, cheirosinho da Silva, que seus pecados não cheiram mal para Deus. Mesmo assim, Deus está pronto a ouvir sua confissão. E olha que interessante, aquele rapaz, não foi permitido a ele nem falar que queria ser empregado do pai. O pai não deixou ele falar, cortou e falou, pega o melhor vestido, pega o anel é sinal de poder, de autoridade. Sandália é sinal que o fato dele ser filho de um homem rico estava sendo restituído. Entende a história?
Isso deixou os fariseus horrorizados. Lembra qual era a questão? Como que ele anda com publicanos e pecadores? Aí Jesus conta uma história que o pastor foi atrás da ovelha, aí conta uma história que a dona da moeda foi atrás da moeda. E aí ele conta uma história onde o pai, que nada mais é do que a figura de Deus Pai Todo-Poderoso, recebe o pecador arrependido com todo amor, com toda graça e restitui a condição de filho. Esse é o ensino que emana da parábola. Isso deve ter deixado os fariseus extremamente confusos, porque eles não conheciam a palavra misericórdia. Era tudo legalismo. Segue a lei, desobedece a lei. Cumpre a lei, desobedece a lei. Lembra? Muito crente hoje em dia é assim, irmãos, tem grupo cristão. Que misericórdia. Tem grupo cristão que muda o nome do pecado para não dizer que as pessoas pecam. É uma falha. Não sei de onde tiraram. Não é? Estou errado, irmãos? Falha? Que falha? Falha sua. De não ter coragem de reconhecer. Irmãos, tem gente que fica desconfortável. Outro dia a pessoa falou, fiquei sabendo que você é pastor. Eu falei, pela misericórdia de Deus, um miserável pecador como eu, Deus ainda permite que eu pregue a palavra dele. A pessoa ficou olhando para a minha cara assim, aquele dia eu não sei o que eu estava com a macaca aquele dia. Entendeu? Mas sabe, a turma acha que porque você é pastor, você não tem que cuidar. Pastor tem que ser padrão. É outra história. Eu tenho que inspirar a vida de vocês. Mas é como eu falei, carne de pastor cheira tão mal quanto carne de ovelha. Entendeu? Então tudo isso está envolvido aqui. Percebe o que Deus fez na minha vida e na sua vida? Eu era esse filho pródigo. Você era esse filho pródigo. Até a graça de Deus nos alcançar, nós vivíamos a vida conforme nós queríamos. E em algum grau, nós estamos comprometidos como esse rapaz aqui. Amém? Amém. E a história continua. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Irmãos, entenda a figura do filho mais velho. O filho mais velho, pela lei, era o chefe do clã. A parábola de Jesus é mais completa do que nós ocidentais conhecemos. Quando o filho mais novo começou com aquela história de partilhar os bens, qual que era o papel do filho mais velho? E conversar com o filho mais novo. Falar, Juninho, normalmente os Juninhos dão problema, né? Juninho, por que você está querendo fazer isso? Rapaz, não faz isso, você é importante aqui. Você vai fazer besteira. Você está dando desgosto para o pai e para a mãe. Não faça isso. Mas o que o filho mais velho fez? Nada. Quando o filho mais novo falou que ia sair, a história de Jesus nem cita o comportamento do filho mais velho, mas a lei de Moisés e a prática hebraica da época exigia do filho mais velho essa posição. Que era a posição que os fariseus tinham que ter com os pecadores e publicanos. Fulano, não faz isso, você vai destruir sua vida. Nosso Deus é santo, olha aqui o que a Torá fala. Sede santos porque eu sou santo.
Ó, aqui o que Moisés deixou escrito em Levítico, ó, não faz isso, não faz aquilo, não faz... Você vai destruir sua vida. Só que os fariseus, em vez de destruir, eles eram legalistas. Pecador, fora. E a prova dessa indignação, e mostrando a indignação dos fariseus, é que o filho não quis entrar para a festa. Qual que era a acusação deles? Como que esse Jesus recebe publicanos e pecadores? Como que ele come com eles? Como que ele tem intimidade? Irmãos, eu já vi roqueiro entrar em igreja e a turma virou as costas. Está preparado para um cara tatuado, dos pés à cabeça, cheio de piercing e brinco, entrar aqui e você tratar bem ele? Eu conheço igrejas que foram trabalhar em áreas de prostituição, em grandes cidades, saíram do bairro nobre da cidade e foram trabalhar em áreas de prostituição. Maioria dos irmãos ficou alegre, falou, nossa, agora nós vamos ter gente para evangelizar. Mas alguns irmãos legalistas saíram até da igreja. Lá de onde eu vim. Eu gostava da atitude dos irmãos. Nossa, vamos evangelizar essa turma aí. Esse tem que ser nosso coração. Pegou um pecador, na primeira oportunidade, fala do amor de Deus. Já começa assim, fala, fulano, você conhece a Bíblia? Vai falar, não gosto muito da história de Bíblia. Rapaz, deixa eu te falar, você devia conhecer. Por quê? Olha, rapaz, tem uns caras tortos, que nem eu, que nem você. Já começa assim. O cara vai lá e fala, nossa, é torto? Sou, ó. Já quebra a barreira. Mas como é que você chega? Linguagem Almeida, corrigida e fiel. Misericórdia, o cara vai ter pânico de você e vai embora. Você não precisa concordar com o pecado. Eu já vi pessoas sendo evangelizadas. Chegar até a chorar por causa do seu pecado. E quem estava evangelizando falou, realmente isso aí é pecado, isso aí está destruindo sua vida. Mas fez em amor, fez apontando o caminho. Entendeu o que está em jogo aqui? Não seja legalista, não se ache melhor. Se Deus remover sua graça de cima de nós, nós vamos ser pior que esse filho pródigo. Em menos de uma semana, talvez no primeiro dia que a graça for retirada, que a mão que te sustenta for afastada, você já vai cair. Percebe? Cuidado com o legalismo. Está cheio de grupo cristão que dá aflição. Você não aguenta ficar perto. Você não aguenta. E nesses últimos dias é uma tendência do Senhor chamar os mais esquisitos. Gente que se olha e fala, não, esse aí é impossível ser salvo. É exatamente ele que Deus vai salvar. Esse aí, assassino de cristão, viajou para Damasco para levar os crentes presos. É esse aí na minha mão é ouro. Apóstolo Paulo. Você salvaria um assassino de cristão? Só Deus, né? Deus não só salvou, transformou no principal escritor do Novo Testamento. Percebe? O que está em jogo aqui? A profundidade do que Jesus está contando. Mas o texto continua. Versículo 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha que interessante, primeira atitude, o pai saiu da casa. Lembra que o pai foi correndo em direção ao filho pródigo? O pai também foi em direção ao filho mais velho, que apontava para o fariseu.
Lembra a parábola dos 2 filhos perdidos? O filho mais velho também estava perdido, confiando na sua obediência. Irmãos, os fariseus confiavam que a obediência da lei de Moisés ia dar salvação para eles. E eles estavam com o coração deles a quilômetros. Pastor, o pastor está confundindo a minha mente. A obediência não mostra que eu sou salvo? Mostra, mas nós vamos ver isso mais à frente. O que eu estou falando é obediência cega, a obediência à religião, ao hábito religioso, à aparência exterior. Lembra, sepulcros caiados, era o túmulo pintado, morte por dentro, beleza por fora. É o que muitos crentes são. É o que os fariseus eram. Deus está mostrando a atitude dos fariseus. E aí, para encerrar a parábola, veja que interessante, ele acusou, o texto não falou que ele gastou com meretrizes. Quem falou que o filho gastou dinheiro com meretriz foi o mais velho. Sabe aquela história? Não acredito que Deus está salvando esse pinguço maconheiro, traficante. Irmãos, eu conheço um irmão que é uma bênção, entendeu? Ele era do crime organizado, traficava droga e vendia arma. A igreja foi lá, evangelizou, ele e mais um punhado largaram tudo. É uma bênção esse irmão hoje. E ele dá o testemunho na maior. Eu até brinco com ele, falei, e aí, irmão, não vou falar o nome para não expor que eu não estou autorizado? Mas acho que ele nem ligaria, porque ele fala torta e à direita. E aí, irmão, como é que tá? Ele fala, apesar dos meus pecados, estou caminhando em Cristo Jesus. Eu morro de rir com ele. Entendeu? Então, assim, é gente que às vezes nós não estamos preparados para que Deus salve. Já pensou em entrar um monte de jovenzinho, chapéuzão, as cuecas tudo aparecendo, todo doidão, para você ver mesmo que o cara foi resgatado ouvindo funk. Brincadeira. Entendeu? Mas tem que se preparar, uma hora um desses vai ser salvo. Irmãos, eu era roqueiro. Quando Deus me alcançou, era surfista, roqueiro, às vezes bebia, já tinha tido algum contato com drogas. Não era bandido, mas já tinha tido. Sociedade brasileira é normal. E Deus foi lá e salvou. Lógico, você olhava até e falava, nossa, é um bom moço, é um bom menino, educado. Mas não era nada educado, não. Safado, sem vergonha. Andava bem vestidinho, cheirosinho, trabalhava, mas não prestava. Entendeu? Porque existe a carne perfumada e existe a carne que é mais escrachada, né? Já viram a carne perfumada? Bonitinho, cheirosinho da Silva. Mas por dentro é sepulcro caiado. Ave de rapina. Carniça. É o que Jesus está querendo dizer. Entendeu? O que está em jogo aqui? Esse filho mais velho podemos ser eu e você, se não vigiarmos. Olha que sério. E aí, encerrando, 31. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. E aqui termina a parábola. O pai acalma o filho, e curiosamente o desfecho nós não sabemos se o filho mais velho entrou para a festa ou não. Curioso, né? Bem curioso, mas existe algum motivo disso. Irmãos, quando eu lido com uma parábola dessas, é momento para mim fechar para balanço e avaliar minha salvação. Então, como aplicação da parábola dos 2 filhos perdidos,
Eu vou trazer um pequeno teste de salvação. Para nós pararmos para avaliar como anda a nossa vida cristã. E como o filho pródigo fez. Parar e pensar. Se os nossos frutos são compatíveis com alguém que de verdade anda com o Senhor. Amém? Amém. Então vamos em 1 João, capítulo 1. Nossas aplicações estão na primeira epístola de João. Pode abrir lá. Vai direto em Apocalipse e volta 2 cartas. 1 João 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Irmão, você tem uma vida de renúncia ao pecado? Você é sensível ao seu pecado? Ao ser sensível ao seu pecado, como o texto fala, você está andando na luz. E como sinal que você anda na luz, você tem comunhão na igreja com os irmãos. Lembrando que comunhão não é comer churrasco na casa do irmão. Comer churrasco na casa do irmão é chamar o pastor. Pô, não viu um amém? Amém. Comunhão é culto, comunhão é oração, comunhão é prática cristã. Amém? Amém. Mais um texto. 1 João 2, versículo 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pesado, né? Eita Deus! Irmão João pegou pesado aqui, hein? Você guarda os mandamentos? Não façam como é o hábito de alguns que deixam de congregar. Orai sem cessar. Está no imperativo. Praticai toda boa obra para o qual vós fostes chamados. Irmãos, tudo que está no imperativo é para obedecer, não é para pensar se vai. Talvez nunca te falaram isso dessa maneira tão direta, tão forte. Você não é pago para pensar se vai fazer ou não. Você foi salvo para fazer. Lembra do grupinho de oração da igreja? Ah, não, isso é chatice, pastor é chato, fica exagerando. Deus já decretou todas as coisas. Ainda pega uma razão, um modelo bíblico. Para que orar? Antes que a palavra chegue na minha boca, Deus já sabe que eu vou orar, então nem precisa. Em tudo sejam conhecidas as vossas súplicas e as vossas petições. Não é isso que está escrito na minha Bíblia, na sua? O que quer dizer em tudo? Alguém pode fazer um tratado exegético da hermenêutica moderna batista, reformada. Ah, misericórdia. Pega essa sua hermenêutica e joga fora, porque se você não obedece, ela não está funcionando em nada. Pega a exegese e revela inteira. Porque se não há obediência, não serve para nada, é teologia morta. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Está escrito na minha Bíblia, só estou relembrando, tá, irmãos? Fica bravo. Amém? 1 João 2, versículo 15.
Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes... Não, João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo cá no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Irmãos, uma pergunta: você é atraído pelo mundo? Você está dentro da igreja e olhando sempre para o mundo? O mundo seduz você? É objeto do seu desejo? Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha o 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. A pergunta é: você está firme na comunhão da igreja? Ou você faz como um monte de gente, sai da igreja e vira desigrejado? Irmãos, na boa, tá? Desigrejado não é crente. Saíram de nós, só existe salvação na igreja local. Qualquer outro ensino fora disso é demoníaco. A Bíblia está recheada de textos que só existe um jeito de viver a vida cristã, é na igreja. Ah, pastor, na cidade dele não tem uma igreja boa, mas não tem 3, 4 irmãos para se reunir? E de repente começar o trabalho e procurar uma igreja para enviar um pastor e fazer um trabalho lá, mesmo que seja numa segunda-feira? E aprender a palavra e ter comunhão e começar a formar uma igreja local? Percebe? Não se iluda. Jamais arrisque sair da igreja do Senhor. Sair da igreja do Senhor. São 2 condições que vão acontecer. 3. Primeiro, não vai acontecer nada. Realmente seu destino é o inferno, você nunca foi filho. Está no lugar que você tinha que estar mesmo. É lá fora. Segundo, se você é filho, você vai ser disciplinado. Terceiro, se a disciplina não funcionar, Deus vai te recolher. E você vai mais cedo para a glória. Não existe sair da igreja. João está falando aqui, tá? Saíram de nós para mostrar que não eram dos nossos. Tem alguma dificuldade na interpretação do versículo, Erasmo? Não, é só ler. Nosso teólogo de plantão, Lúcio, vai vir fazer a interpretação, vai interpretar. Ó, não pode sair da igreja, pastor. Simples assim, não é difícil. Aí vamos lá. 1 João 3. Hoje a palavra vai ser um pouquinho mais longa. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o vemos. Olha o 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você busca a santidade? Quando você vê o pecado na sua vida, você tem um compromisso sério de romper com ele? É o que o texto está falando. Isso aqui é teste de salvação. De uma maneira simples, João está mostrando os frutos que acompanham aquele que é salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas é para crente. Não é para carregador de Bíblia, cantador de hino, frequentador de igreja. Sepulcro caiado. Para crente. Segurança de salvação é para crente. Não é para uma mentira ambulante. Que está querendo enganar não sei a quem. Percebe a seriedade das palavras de João? Isso aqui é pesado, irmãos. Discípulo do amor. Fala, ô João, onde é que está o amor aqui? O amor está te falar a verdade,
Porque se você tiver algum desses erros, que bom, você está ouvindo hoje, pode corrigir hoje mesmo e começar a andar em novidade de vida. Quer mais amor do que esse? Falando da nossa última passagem, 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Irmão, eu pergunto, alguém fora da igreja tem como dar vida pelo irmão? Um desigrejado tem como dar vida para o irmão? Nem na igreja ele está, não sabe nem o problema do irmão. Como que o camarada diz que ama o noivo, o esposo, mas não consegue conviver com a esposa? Ah, a igreja tem muita gente ruim. Bem-vindo ao clube, eu sou o chefe do sindicato. Chegou mais um ruim. Essa semana mesmo eu estava falando com o irmão, você é de que igreja? Eu falei, sou da igreja batista. E aí eu falei, nossa, nossa igreja era excelente. Que bom. Eu falei, mas aí aconteceu um problema. A pessoa o quê? Eu falei, eu fui congregar lá. Chegou o primeiro problema. Aí depois chegou um outro problema, que foi um irmão. Aí chegou minha esposa, que é outro problema. Chegou outro irmão. É assim, bem-vindo à igreja. É um monte de pecador que ama o Senhor Jesus, resgatado pela graça, que estão buscando uma vida cristã correta e tentando ser transformado, dia após dia, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, que essa palavra de hoje venha a ser uma verdade em nosso coração. Senhor, o Senhor sabe da nossa dificuldade, o Senhor sabe dos nossos erros, o Senhor sabe todas as vezes que nós desobedecemos. Mas, Senhor, o Senhor também sabe que nós te amamos. E nós sabemos que não é pela nossa força, mas sim pelo poder do Teu Espírito Santo, pela Tua graça abundante. Senhor, nos capacita para toda boa obra, nos ajuda na nossa fraqueza. Vê se há em nós algum caminho mau. Coloca a Tua luz sobre nós, para que nós possamos andar dia após dia em novidade de vida. Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza, que de maneira simples nós possamos viver uma vida cristã que Te agrada. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros e capacita a Tua igreja a toda boa obra. Confiados no Teu poder, na Tua bondade e na Tua misericórdia, nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.